Bom dia, então. Bom dia, bom dia. Como comprar bala, pessoal? Estou fornecendo um estoque infinito de bala hoje, aí um extra. Vocês estão com medo da Luísa Sidney, que ela vá fazer alguma represália para com vocês, é isso? Vocês querem comprar bala? Tu já está socializável, né, Luísa Sidney? Mais ou menos. Ok, tudo bem. Bom, queridos, então tá, um bom dia para vocês. Hoje a gente tem, como previsto na primeira página do nosso livro, a nossa aula de estéquio, né? Então eu vou começar com a parte de inox. E a gente vai seguir para estéquio, até porque de uma forma ou de outra elas são matérias concomitantes, têm uma relação bastante intrínseca. E a notícia boa é que o NOx e a oxirredução é uma matéria muito fácil na URGS. Já houve anos onde tivemos duas questões de NOx claras, né? Aliás, ano passado a gente teve uma questão que era só fazer um chiqueirinho, só resolver um NOx bem fácil, isso foi uma alegria. Então, são questões que nós não desperdiçamos em hipótese alguma. E repito, às vezes aquela nossa pretensão para com alguns conteúdos fáceis nos levam a cometer erros bastante simples. Isso não pode acontecer. O que tu tem que cuidar mais na URGS é, não posso cometer erros em questões fáceis. As difíceis são difíceis e ponto, mas as fáceis, elas precisam ser acertadas. Porque elas valem na URGS a mesma coisa que as mais difíceis. Então, de nada vale eu acertar uma difícil e errar uma fácil, entende? Portanto, é importantíssimo que NOx você não abra mão de forma alguma. Portanto, a gente vai começar trabalhando aqui essa parte com bastante calma, bastante atenção. Calma, pessoal, bastante atenção mesmo. Ó, para retomar contigo tudo o que tu precisa saber e tudo que pode ser um pequeno problema em NOx e oxirredução, tá? Então, vamos começar assim. Duas questões, isso já aconteceu, no mínimo uma. Lembrando que estéquio e cálculo químico também tem a mesma ocorrência. Então, repito, é muito mais importante tu garantir NOx e deixar que o destino, né, revele aí o que guardou para ti em estéquio, pois o aluno que é calculista, o aluno que é um matemático nato, ele corre os mesmos riscos que tu, por exemplo, que apresenta um ou outro probleminha ou insegurança em estéquio, pois pode pegar uma questão muito complicada em estéquio. Então, repito, tem que garantir NOx e oxirredução, ok? Não abram mão dessa. Essa é aquela que já está lá no teu, score de acertos. E a gente começa assim. O que diabos é o NOx? De onde vem, do que se alimenta e como se reproduz? NOx, para começar, na URGS tem algumas pegadinhas. Como é uma prova que gosta de NOx, eles gostam que o aluno também entenda o que é o NOx. Para que ele serve? Quais são os significados? E como a prova aborda NOx. Por exemplo, NOx é uma forma de ver se um elemento, ou átomo no caso, de um elemento, doou, não sofreu nada ou recebeu elétrons. Isso é carga. Me deixa um pouco assustado às vezes que os alunos viram ou, quando estão estudando isso, virem a chave de uma hora para outra da química para a matemática. Isso é um erro muito, muito sério, porque a gente se faz valer um pouquinho de simbologias, de sinais aqui, entretanto esses sinais não são somas, não são adições. Esses sinais... Oi, Gustavo. Oi, querido. Esses sinais indicam doação e recebimento, indicam carga elétrica. Isso é muito importante mesmo. Eu vou te mostrar onde os erros mais recorrentes se encontram. Logo, começando com as possíveis pegadinhas para a URGS. NOx, que é a carga, que é a forma com a qual qualquer leitor vê se o átomo deu, não fez nada ou recebeu elétron. Na URGS, essa expressão NOx pode ser chamada de estado de oxidação. Já começa o erro aqui. Muito aluno tem dificuldade, relata dificuldades quanto a isso. Mas como é que eu vou saber responder essa pergunta? Eles me perguntaram qual é o estado de oxidação, eu não sei o que é isso. É NOx. NOx é estado de oxidação. Ok? Tá, e como funciona isso? Bom, para a gente poder trabalhar o NOx, a gente vai se basear... como se calcula o NOx? Vamos fazer aqui uma perguntinha didática para nortear os nossos pensamentos. Como calcular o NOx? Calcular o NOx. Mas isso é muito fácil. Querido, te dou dois exemplos aqui que eu provo que muita gente vai ter dificuldade. Isso não pode acontecer na prova, por isso a gente tem que fortalecer bem esse caso dos NOx. O NOx ele é calculado com base em elementos que têm comportamentos fixos, comportamentos, variáveis. Por exemplo, o sódio
ele sempre vai ter o mesmo comportamento quando ele se liga a um outro átomo. Interessa qual? Se ele está ligado a um outro átomo, ele sempre vai doar um elétron. Sempre o magnésio vai doar 2. Sempre o alumínio vai doar 3. Então, estes comportamentos fixos fazem com que a gente tenha uma base, um amparo, para descobrir o comportamento de outros átomos que não têm comportamento fixo, que têm comportamento variável. Ora dão 2, ora dão 3, ou recebem um número X de elétrons. Então, o que eu quis dizer com essa fala? Vou te mostrar. Todos os elementos da primeira coluna, todos, sem exceção, sempre doarão um elétron quando estiverem ligados a alguém. Sempre os elementos da segunda coluna, sem exceção, doarão 2 elétrons quando estiverem ligados a alguém. Sempre os elementos da coluna 13, isso é bem importante. Eu vou fazer contigo uma questão que o aluno doutrinado, o aluno adestrado, o aluno que foi ensinado como se fosse um labrador, literalmente, ele vai fazer matemática pura e simples, vai esquecer que a matemática ela só te traz uma ferramenta para tu entender doação ou recebimento de elétrons. Então, preste atenção nessas dicas. Todos os elementos da coluna do boro doam 3 elétrons, sempre. A gente vai ter aqui um gapzinho, né? E vamos para 2 colunas que são um pouco diferentes, mas também apresentam, na maioria dos casos, comportamentos fixos, invariáveis. A coluna dos calcogênios e a coluna dos halogênios. Essa coluna aqui dos calcogênios, que é a coluna 16, sempre vai ser menos 2, e a 17, menos 1, como está aqui no quadrinho representado, quando for o elemento mais eletronegativo. O que é evidente, e não é para ser decorado, brigo muito com a decoreba desnecessária. Oi, Guilherme, tudo bom? Como assim mais eletronegativo? Pessoal, é evidente que se ele for o mais eletronegativo, ele tem mais força para puxar o elétron do outro, então ele vai se satisfazer. E o que ele precisa para se satisfazer? Como o Gilbert Lewis falou, ficar com 8 elétrons. Logo, se o 17 tem 7, ele vai pegar 1 para ficar com 8. Se o 16 tem 6, ele vai pegar 2 para ficar com 8. Então, sempre que eles forem os mais negativos da ligação, eles vão puxar os elétrons que precisam para si, não interessa quem esteja com eles, porque eles são mais fortes. É aquela metáfora do cabo de guerra, quem é mais forte puxa quem é mais fraco. Então, aqui tem uma forma mais simples de verificar isso, caso a gente esteja com aquela estafa mental, a gente não queira pensar muito, é comum, é conveniente, perdão, não conveniente, mas é uma convenção na química escrever o elemento mais negativo no final da fórmula. Mas isso é uma convenção, não é uma regra ou, como posso dizer, algo que veio de uma fórmula. Não, as pessoas decidiram assim, vamos escrever os mais negativos no final. Por isso que se diz, no final da fórmula eles valem menos 2 e menos 1. É porque eles são os mais negativos da ligação. Tá? Então, esses são os elementos que têm comportamento fixo e a partir dele a gente descobre todos os outros. A partir deles, perdão. Tem alguma outra coisa? Tem. Se ainda houver espaço no HD, vale a pena lembrar de 3 outros elementos que estão perdidos aqui, mas que com o tempo se percebeu que apresentam comportamento fixo também. São eles, prata, zinco e o cádmio. Prata, zinco e cádmio. Estes 3 aqui também têm comportamento fixo ou NOx fixo, ou seja, sempre fazem a mesma coisa quando estão ligados a alguém. Feito isso, queridos, visto os elementos de comportamento fixo, para calcular o NOx, evidentemente, a gente precisa apenas se ater a alguns pequenos cuidados. Cuidado! Cuidado! Na química, a gente coloca sobrescrito a carga de uma partícula. Então, sempre que você olha para cima, você descobre se tem elétron sobrando, faltando, ou se a partícula é neutra. Se todos os elétrons envolvidos entre as ligações dos átomos acabam, digamos assim, chegando a 0, não sobrando e nem faltando, estabelecendo uma partícula, como o professor disse,
neutra. Não entendi nada que tu falou. Tá, então eu vou tentar representar aqui para ti de outro jeito. Sobrescrito é lá em cima, né? Isso é uma convenção. Como assim convenção? Os químicos decidiram assim. Então, essa é uma coisa que me irrita muito quando se trabalha isso, os vícios de linguagem. Ah, tem que ser igual a zero. Não, não tem que ser igual a zero. Zero ali em cima não é matemática, já te falei isso. É justamente o indicativo de neutralidade, querido. Significa que a partícula está neutra. Nas ligações que ocorreram, não houve sobra e nem falta de elétrons. Por exemplo, por que se diz que substâncias simples têm NOx igual a zero? Me julga, mas eu não lembro mais o que é uma substância simples. Calma, fica tranquilo. Substância simples é aquela formada pelo mesmo elemento. Né? Mas por que substância simples tem NOx igual a zero? Deixa eu te dar uma perguntinha para tu refletir sobre. Queridos, quem quer mais elétron? Cloro ou cloro? Cloro, né? Então, como não há diferença, o elétron não sai, o elétron não vai, o elétron, né, fica exatamente igual onde está no seu orbital. Logo, cloro e cloro, como não há diferença de eletronegatividade, como vimos na nossa aula 2, não pode apresentar elétrons doados recebidos, carguinha zero. Já aqui, ok, tem diferença de eletronegatividade. A gente percebe que o oxigênio, por ser o mais negativo, ele puxa os elétrons do carbono. Entretanto, vai faltar ou vai sobrar elétron? Não vai faltar nem vai sobrar elétron. A carga é zero. Porque ali em cima você vê um zero. Quando não tem nada, é zero. E a parte de cima da partícula indica a carga total dessa partícula. Por exemplo, a carga total da partícula Cl2 é zero. A carga total da partícula CO2 é zero. A carga total da partícula NH4 é mais 1. Significa que destes 5 átomos aqui com seus elétrons, um elétron de alguém foi perdido. Saiu dali, não está mais com aquela partícula. Haja vista que o sinal de mais indica justamente doação. E essa partícula aqui, CO3, com esse belíssimo menos 2 aqui em cima, indica que toda essa partícula aqui, quando eu somo todos os elétrons dessa partícula, eu tenho que ainda acrescentar mais 2 elétrons. Por quê? Ora, porque está escrito aqui em cima, tem 2 elétrons sobrando a mais. Foi a pergunta que a Amandinha fez de uma questão que todo mundo me pergunta. Qual é o número de elétrons de valência dessa partícula aqui? A pessoa acha, vou ter que fazer uma báscara, né? Um triângulo retângulo, você nem vai olhar isso, ele não vai entender. Pô, pessoal, quantos elétrons de valência tem o carbono? 4, porque ele está na família 14, sim ou não? Quantos elétrons de valência tem o oxigênio? 6, porque ele está na 16. Então faz uma continha comigo bem rápido. São 3 oxigênios, cada um deles com 6. Então é 6 mais 6 mais 6. É o popular 6 vezes 3. E 6 vezes 3 dá 18. Então, os oxigênios contemplam 18 elétrons de valência. Mais os 4 do carbono. Numa conta rápida, 18 mais 4 dá 22, sim ou não? O que tem aqui em cima, pessoal? Mais 2 elétrons. 22 mais 2 dá quanto? 24, questão da URGS, que é um problema para todo mundo. Quantos elétrons de valência tem o CO3? Então é muito importante que você, deixa a matemática para lá, entenda o que significa o mais e o menos. É doação, é recebimento, é isso que indica o mais e menos. E a carguinha aqui em cima é a carga total da partícula. Tá, mas e qual é a relevância disso? A relevância disso, querido, é que a gente pode aplicar uma regra chamada de regra do chiqueirinho, que é um clássico. Essa é a regra do chiqueirinho. Você fragmenta todos os elementos que compõem a partícula, ok? Na parte de cima, você vai colocar a carga ou NOx individual de cada átomo daquele elemento. Já não entendi. Por exemplo, você vai procurar o Na. O Na na tabela está aqui na coluna 1. Todos os elementos da coluna 1 vão valer mais 1. Sempre que estiverem ligados a alguém, estarão doando um elétron. Então você coloca mais 1 aqui em cima. O oxigênio é o mais eletronegativo, então ele vale menos 2. Está no final da fórmula, é um indicativo disso. E uma sugestão, se você tiver na dúvida,
pode pôr oxigênio valendo menos 2, porque na grandíssima maioria dos casos ele vale menos 2. Então, em cima, você coloca a carga individual de cada átomo de cada elemento. Embaixo, você faz a contabilidade total. Ó, se tem 2 sódios, cada um com NOx mais 1 ou carga mais 1, significa que 2 sódios terão carga mais 2. Em outras palavras, se cada sódio doa um elétron, 2 sódios doarão 2. Uma forma mais rápida de fazer isso é multiplicando. Então, sempre que você desce nessa regra, você multiplica. Sempre que você sobe, você divide. Não entendi. Cada oxigênio vale menos 2. Como tem 7, menos 2 vezes 7, menos 14. E aí que vem uma observação que eu tenho que fazer contigo. Aqui em cima, ó, deixei até um quadradinho prontinho para a gente completar, tem 0. E se tem 0, é por isso que tem que ser igual a 0. Isso indica que todos os trâmites, a logística, o tráfego de elétrons entre estes muitos átomos aqui, dá igual a 0. Os elétrons doados e recebidos dão 0. Né? O somatório destes elétrons, perdão. Aí vai vir a pergunta. A própria prova vai perguntar para ti qual é o elemento que deve ser calculado. Isso é uma coisa que o aluno normalmente fica um pouco inquieto, um pouco receoso. Como eu vou saber qual é o elemento que eu devo calcular? A prova vai perguntar. Então a prova vai te perguntar, eu quero saber do cromo, como é que eu faço? Aí você se pergunta, que número somado a mais 2, e menos 14 dá 0? 12. Ah, é muito difícil isso. Desculpa, mas não posso concordar com isso. Porque, olha só, significa que 2 sódios doaram 2 elétrons. Os cromos doaram 12. Então o total de elétrons doados foi igual a 14. E o total de elétrons recebidos foi igual a quanto? 14. Se 14 foram doados e 14 foram recebidos, sobrou quanto? 0. É por isso, é assim que funciona. Então, os cromos, se os 2 cromos doaram 12, é porque cada cromo doou 6. Então, mas um cromo não pode, sei lá, dar 8 e o outro 4? Não, querido. É sempre igual, porque eles têm as mesmas características. Por isso que o professor falou, quando você sobe, você divide. Só isso. Desceu, multiplicou, subiu, dividiu. Só isso. Quais são os problemas nessa parte que parece ser tão fácil? Primeiro eu vou começar a mostrar formas e dicas de resolução, que tu não pode deixar passar de jeito nenhum. A primeira questão que eu gostaria de fazer com vocês, e ela deve levar em torno de 3 segundos para ser resolvida. Ah, mas 3 segundos para ti que faz isso o dia inteiro. Para mim não. Querido, calma. Para nós vai ser assim. É a questão 9. Ela mostra bem, sabe, como a URGS privilegia o aluno que conhece os atalhos da sua prova e acaba preterindo o aluno que os desconhece. Prestem bem atenção na questão 9 e no tempo que eu vou levar para resolvê-la. No ânion tetraborato, o número de oxidação do boro é igual a... O aluno treinado, ele vai calcular o NOx disso. O aluno que conhece a regra, que sabe que existem alguns elementos de NOx fixo, como por exemplo os elementos da coluna 13, como por exemplo o boro, sabe que eles sempre serão o quê, pessoal? Mais 3. Resposta da questão, mais 3. Só isso. E aí tu tem bastante tempo para fazer as questões mais complicadas. Duvido, não acredito. Querido, me dá esse voto de confiança, vou te agradecer muito. E depois tu também vai ficar bem feliz. Ó, tá aqui. O oxigênio vale menos 2. Como são 7, menos 14. Ok? Lembra que a carga total é menos 2, porque tem um menos 2 lá em cima. O número somado a menos 14 para dar menos 2 é mais 12, que dividido por 4 vai dar mais 3. Prontinho. Mas não precisava fazer isso. Aqui. Oi, querido. Por que menos 2 aqui? Porque está escrito ali, menos 2. Sempre, ó, como a gente conversou, quando a gente tem uma partícula, querido, sobrescrito, vai ter a carga total da partícula. Então, se houver algum valor ali em cima, sobrescrito, aqui em cima, como o CO3, ó, é menos 2.
Então significa que a carga total tem que ser igual a menos 2. Quando tiver qualquer quantidade, não importa o número de elementos. Tu sempre tem que olhar aqui para cima sobre escrito. Se não tiver nada, é porque o somatório é zero, é nada. Todos os elétrons dados foram recebidos. Se houver alguma coisa, tem que ser igual àquela coisa, porque está indicando que os elétrons doados e recebidos ou foram a mais ou foram a menos. Então, sempre tem que olhar aqui para cima, não se adivinha, não se decora. Só se decora quando a gente acha que tem que ser igual a zero. Isso é um erro, isso só te prejudica. Por isso o professor falou, olhem aqui para cima, sempre. Tudo bem? Bom, outra questão que é muito interessante, e tem muito aluno que faz ela e me pergunta depois dos plantões, olha o tamanho dessa questão aqui. A gente não está aqui, pessoal, para, sabe, entupir um aluno de conceito. Isso não existe no século XXI. Hoje tu pega o teu celular, tu bota no YouTube, ó, tabela periódica, tem 1 bilhão de aulas de tabela periódica para você ver. Conhecimento não é recluso, restrito a poucos, não é algo esotérico com S, né, como a gente chama, que é o esotérico de fechado. Não tem nada a ver, hoje em dia qualquer um tem acesso ao que vocês quiserem, ao que vocês tiverem interesse. Então, funciona assim, ó. É muito mais importante a gente saber como funciona certo concurso do que, como já conversei contigo, saber efetivamente conteúdos, né, profundamente. Quer ver uma coisa? Por exemplo, essa questão é da onde? Da URGS. A URGS nunca faz enunciados interpretativos. Eu não entendo quando tu fala isso. Tu não precisa ler o enunciado. É contextual. É só para dizer, olha que enriquecedor. Postar fotos em redes sociais pode contribuir com o meio ambiente. Olha só, e aí vai. Ah, professor, mas eu acho que isso é super importante. Eu também concordo contigo. Mas a gente precisa passar, depois a gente faz uma causa social. Primeiro, a causa social que você está enganjado agora é a sua causa social, né? Então é o momento de sermos um pouquinho egoístas e pensarmos em nós para depois sermos altruístas. Então, por que tu está falando isso? Eu estou falando isso, querido, porque tu tem que ir direto para a alternativa. Olha o tamanho dessa naba. Tu vai gastar um tempão lendo e se impactando. Tu vai para a alternativa. Tu nem olha, vai direto para a alternativa. Aí se der errado, bom, a gente tentou, né? E na grande maioria das vezes a URGS faz assim. Sobre essas substâncias, é correto afirmar que os átomos, eu não li nada, eu estou completamente alheio à postagem de fotos nas redes sociais, né? Exatamente. Então diz assim, a prata no AgBr e no AgNO3 estão em um mesmo estado de oxidação. Esse é o momento onde os olhinhos de vocês devem ir para o lado. Foi? O que é estado de oxidação, queridos? NOx. A prata é um elemento de NOx fixo, sim ou sim? Resposta certa, letra A. O teu concorrente, ele leu tudo. Ele pensou assim, é verdade, por que eu postei? Não acredito que eu postei aquilo, que vergonha. Né? Ele começa a devagar, a cabeça dele sai dali. E ele está no meio de uma prova, num clima opressor, sol na cara, meia bunda na cadeira, gente estranha olhando para ele, né? Nervosismo. Não. Foco. É isso que a gente precisa ter aqui. Ah, mas é tudo tão fácil assim? Não, tem estratégico. A primeira coisa que eu tenho que te dar de cuidado para problemas é o seguinte. É um problema que me preocupa bastante. Problemas. O primeiro problema que a gente vai ter que solucionar é esse probleminha aqui, ó. Até vou deixar ali. Vamos focar aqui em cima. O problema das ligações iônicas, que a gente resolve com a regra da tesoura. A regra da tesoura, as pessoas não valorizam ela quanto ela deveria ser valorizada. A regra da tesoura é uma bênção. O ser humano que inventou isso é um ser humano iluminado. Essa pessoa deveria ganhar um Nobel. Essa sim. Tá? Eu vou te explicar por quê. Muitas vezes você se depara com situações um tanto quanto inusitadas na prova. E a URGS não tem mais escrúpulos. Eles misturam inorgânica, horrores aqui. Então eles podem dar isso aqui para você, ó. Fe2, SO4, 3. E podem perguntar para ti assim, qual é o NOx do enxofre? Ah, mas isso não vai cair. Não vai cair. Ué, mas olha essa questão aqui que está em cima. URGS 2013. Ó, Fe2, SO4, 3. Tinha que fazer o NOx para descobri-la. Então, vai cair? Vai cair. Tá, e como é que eu faço isso? Bom, eu vou te ensinar. Essa é uma parte que vai selecionar muitos concorrentes e vai beneficiar muito vocês.
que a maioria dos concorrentes de vocês não faz ideia disso. Tá? Quando vocês tiverem isso, o pessoal vai tentar fazer o NOX por instinto, o chiqueirinho por instinto, porque não estudou muito chiqueirinho, acha que não é importante e ficou estudando estéquio, ou estudando equilíbrio, só aquela parte de KC muito complicada. Isso não é importante, isso é muito importante. E daí o pessoal esqueceu de priorizar o chiqueirinho e não sabe o que tem que fazer, ele multiplica. Tá errado. Nunca vai dar certo. Sabe por quê? Porque o chiqueirinho, ele só pode ter uma incógnita, não duas. E o ferro não tem NOX fixo. Então o aluno perde toda a questão e uma questão barbada. Eu não acho barbado para ti. Não. Quando você tiver a regra da tesoura nas mãos, você vai ver que você pode usá-la, primeiro, quando a ligação for iônica. Por favor, não esquece disso. É só quando for iônica. Porque, ó, iônica vem de íon. Iônica é de íons. Cátion com ânion, ânion com cátion. Cátion com ânion, ânion com cátion. Então, sempre um deles está dando o seu elétron e sempre o outro estará recebendo o elétron. Ah, mas e como é que eu vou saber quem dá e quem recebe? A gente fez isso na aula passada. E só serve para ligação iônica. Não esqueçam. Me julga, esqueci, eu não lembro o que é uma iônica. É quando tem um metal ligado a um não metal. Então, quando isso acontecer, você vai fragmentar. Você vai escrever, ó, Fe com mais em cima e você vai escrever, não importa quantos ametais você tenha, você vai escrever todos juntos e com sinal de menos em cima. Desse jeito. Tem que ser assim, tá? Pega o metal que você tem, escreve como o Diogo comentou, tudo bem? Desculpa. Coloca com um belíssimo sinal de mais em cima. E todos os não metais com um maravilhoso sinal de menos em cima. E aí você faz a regrinha da tesoura, que é, ó 2 para cá, 3 para cá. Aí você descobre quantos elétrons o cátion deu e quantos elétrons o ânion recebeu. E desta forma, a gente consegue calcular com facilidade o chiqueirinho. Cada oxigênio é menos 2. Como são 4, menos 8. Como tem um 2 aqui em cima, tem que ser igual a menos 2. E o número somado a menos 8 para dar menos 2, mais 6. Resposta, mais 6. Oi, Bruno Luiz. Na3 é menos 1. E do N mais 5. Uhum. Monovalente menos 1. Do ânion nitrato, exatamente, é menos 1. Queridos, eu me fiz entender, vocês entenderam isso sim ou não? Preciso saber porque a URGS vai usar. Vai usar, é sério. Vai cair isso aqui, depois tu me cobra. Vai cair exatamente isso aqui. Tudo bem? Então, como eu vou fazer? Respira. É metal com não metal? É iônica. Se é iônica, você escreve o metal embaixo com o sinal de mais, o não metal embaixo com o sinal de menos. E aí você faz a regrinha da tesoura. A regrinha da tesoura consiste em pegar o número de átomos, atomicidade, e colocar lá em cima na carga do íon. Então, coincidentemente, o número de átomos do ferro é igual à quantidade de elétrons recebidos pelo sulfato. E o número de sulfatos é igual ao número de elétrons doados pelo ferro. Eu transcrevi, ou na verdade traduzi o que está transcrito, que é fazer assim, ok? Então façam a regrinha da tesoura, ela salva vidas, isso é muitíssimo importante. E para finalizar então aqui essa parte, uma outra observação, pequeno cuidado. A gente tem que cuidar também o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio é sacana. Hidrogênio. O hidrogênio, ele tem dois NOx. Um NOx, que é o NOx quando ele está ligado a metal. Então, sempre que houver um hidrogênio ligado a metais, assim, ó, H com a metal, esse hidrogênio vai valer mais um, sempre. Porque, mas eu tenho que decorar isso. Eu não enxergo como decoreba, pessoal. É que o ametal, ele quer ganhar elétron. E o hidrogênio é o pobre átomo do universo. Porque ele é muito frágil.
Ele faz o que os outros mandam sempre. Ele só tem um próton e um elétron, querido. Então, se ele encosta em alguém que quer pegar o elétron, ele dá o seu elétron. Ele não tem outra opção. Se ele encosta em alguém que quer que ele pegue um elétron, ô hidrogênio, pega aí, tudo bem? Ele pega o elétron. Ele é literalmente mandado pelos outros. Ele é um pobre átomo e, enfim, muito injustiçado, porque foi ele que fez todos os outros elementos. Então, quando tu tens um metal ligado ao hidrogênio, ele sempre vai pegar o elétron do metal. Explica para o leigo por quê. É fácil. Porque os ametais querem pegar elétrons. Então, eles pegam o elétron do hidrogênio. E os metais querem doar seus elétrons. Então, eles dão o elétron para o hidrogênio. Aqui o hidrogênio perde. Aqui o hidrogênio ganha. Então, o hidrogênio pode ser ora mais um, ora menos um. Depende de quem está ligado com ele. Tudo bem? E a outra pegadinha ou sacanagem é o oxigênio. O oxigênio, o pessoal da URGS tem uma fixação por limpeza, né? Sei lá, lavagem de roupas, sanitização. Eu não sei, alguém deve ter toque lá dentro. É impressionante. Tem que cuidar uma coisa. O oxigênio, pessoal, ele pode ter dois comportamentos. Você pode ter um oxigênio ligado a um elemento no qual o oxigênio tem NOx menos 2. Assim, isso é normal. Isso é bem normal. É o mais comum, é o mais frequente, mais corriqueiro. Entretanto, às vezes, o oxigênio pode ter uma pequena, como posso te dizer, variação. Você sempre vai ver quando houver dois assim. O2. É alguma coisa O2. Sempre. Esse elemento, normalmente, é um hidrogênio, ou um G1, que é grupo 1, ou um G2, que é grupo 2. Tá? Mas tem que ser desse jeito. Quando isso acontece um fenômeno muito interessante, que a base da química vai nos ajudar a entender. O oxigênio, ele se liga ao outro oxigênio e faz outras ligações adjacentes com esses elementos. Nessa ligação aqui, oxigênio com oxigênio, não tem diferença de eletronegatividade. Então isso vale zero, porque o oxigênio não consegue tirar elétrons do oxigênio, então vale zero. Mas esses elementos que estão aqui, elemento e elemento, eles perdem elétrons com facilidade para o oxigênio. Porque o oxigênio ele é muito mais poderoso que os outros elementos da natureza, exceto o flúor. Portanto, nesse caso, o oxigênio fica com carguinha menos 1, tá vendo? Que é um caso bem atípico chamado de caso dos peróxidos. E o caso dos peróxidos é o mais popular caso encontrado no Vênus. Vênus poder O2. O Vênus, ele é o exemplo mais usado na prova da URGS para falar sobre isso. E a água oxigenada também. Então você não precisa saber sobre os peróxidos, você não precisa ter esse conhecimento muito específico e também muita familiaridade com atividades de limpeza. Você não precisa ser um diarista, uma diarista para acertar essa questão. Você apenas precisa saber que existem casos como a água oxigenada, que é o mais famoso de todos, sem dúvida, onde o oxigênio faz ligação com o próprio oxigênio. E como não há diferença de eletronegatividade, ele não consegue pegar elétron do oxigênio. Então ele só pega um elétron do outro elemento que faz ligação com ele. Lembrando que o caso mais popular para isso perdão, é a água oxigenada, H2O2. No desespero, eu sugiro que você faça o chiqueirinho, porque com o chiqueirinho você tira essa prova real. Não entendi. Faz assim, faz o chiqueirinho. Mais 1 menos 2 mais 2 menos 4 igual a 0. Eu sou meio burro para matemática, mas mais 2 e menos 4 não dá 0. Logo, tem alguma coisa muito errada. E aí você ativa a lembrança. Ah, sim, é porque talvez o oxigênio ele seja um peróxido. Então, eu não sei qual vai ser o NOx dele, mas eu sei que o hidrogênio
Sempre que está ligado a um ametal, é mais um. Aí você faz o chiqueirinho assim, ó. Mais um para o hidrogênio, mais 2 aqui, menos 2 para o oxigênio, menos 1 aqui. Prontinho, deu 0. Fechou. Dá para fazer com o próprio chiqueirinho se a sua memória não é, enfim, muito boa para essas coisas, ou se não gosta de química, você pode fazer direto com o chiqueirinho, vai dar tudo certo, não tem erro. Tudo bem, pessoal? Me fiz entender? Oi, Bruno Luiz. No F2, SO4, 3, por exemplo, se a gente pedir para calcular a massa, tá? Eu não posso dizer que tem 3 enxofres e 12 oxigênios. Deve dizer. Deve. Mas como é que usa o NOx? Uma coisa não tem a ver com a outra, querida. Aqui... Eu tinha falado que não podia, distribuir, sabe? Não, tu não pode multiplicar aqui para fazer o NOx. Exatamente. Mas um Fe2SO4 3 corresponde a 2 ferros e 3 SO4. Exatamente. Pessoal, eu me fiz entender aqui, vocês entenderam? Então, para a gente finalizar, vamos ver só a aplicação. Para que serve o NOx efetivamente, né? Por que diabos eu estou sofrendo com isso? Para que serve o NOx? Ó? Como usar o NOx? Usar o NOx. O NOx serve para indicar para vocês quem é que dá e quem é que recebe elétron numa reação. Isso é muito importante porque é super fácil. Quando a gente olha uma equação química, como a Bruna Luiz comentou agora, não fica claro, muitas vezes, qual é o comportamento, ou foi o comportamento dos átomos na reação. É muito comum haver casos onde você tem um átomo dando elétron para o outro. E quando um átomo dá elétron para o outro, a gente faz algo que é muito importante desde o século XVIII, né, lá com Alessandro Volta, chamado de pilha. Nós somos uma sociedade, pessoal, refém das pilhas. Você não faz nada sem estar com a pilha do seu celular carregada, não é? Até hoje a gente usa o mesmo sistema. E o sistema de pilha é um sistema onde um átomo dá elétron para o outro. E a gente usufrui essa transferência de elétrons. A gente pega essa corrente de elétrons e usa essa energia para benefício próprio, ou em benefício próprio. Então, o que essa parte da prova vai cobrar de você? Muito fácil. Vai cobrar quem deu e quem recebeu. Como eu vejo quem deu e quem recebeu? É muito simples. Pelo NOx. Por isso, como usar o NOx? Você usa o NOx assim. Você usa nas equações para ver quem deu e quem recebeu o elétron. Não entendi. Ó, o zinco, ele era 0. Ao dar os elétrons para o cobre, ele ficou zinco mais 2. Então, se nós analisarmos aqui o NOx do zinco, ele foi de 0 para mais 2. Ou seja, houve um aumento do NOx. Quando o NOx aumenta, a gente diz que houve uma reação química chamada de oxidação. Alguém oxidou ou esteve oxidoando elétrons para outro alguém. Esse outro alguém que recebeu sofreu uma reação contrária. Observem, por exemplo, a carguinha do cobre. Faltavam 2 elétrons para ele. Agora não falta mais. Significa que ele ganhou 2 elétrons de alguém. Portanto, diminui o seu NOx dessa maneira. Por que diminui o NOx? Querido, porque você está ganhando carga negativa. Então a tendência é ir para o negativo. Tá vendo? Sempre que há ganho de elétrons, o NOx vai diminuir, porque você está colocando carga negativa num átomo e ele vai tendendo ao negativo. Tá? Por isso, redução foi uma palavra escolhida para fazer alusão didática ao que está acontecendo com o NOx. Sempre que um átomo ganha elétron, ele reduz. Sempre que um átomo oxideu elétrons, ele oxida. E você vê isso de forma bastante didática na variação dos NOx. Alguns probleminhas que são muito importantes. Primeiro, a decoreba e não entendimento de uma matéria fácil. Pergunta, o que o zinco mais 2 sofreu? Nada. Todo mundo que está após essa flecha é consequência.
É o final dos meios, entende? Então, você não tem nunca um produto fazendo nada. Só quem faz alguma coisa é o reagente, agente, reagente. Produto é consequência. Quem faz é o reagente, o que acontece? O produto. A URGS vai perguntar isso para ti, já estou te antecipando. Ela vai perguntar, o cobre zero sofreu redução? O cobre zero não reagiu, querido. E se ele não reagiu, ele não sofreu nada. Oi, como não reagiu se ele está ali? No momento em que você pensa assim, a palavra reação não faz muito sentido para você. Então vamos tentar dar sentido. Reação é um fenômeno, ou seja, uma transformação, onde duas coisas reagem entre si e se transformam. Entende? Então o produto disso é o que você encontra aqui à direita. A URGS vai fazer essa pegadinha contigo. Estou te falando. Tu vai estar cansado porque é cansativo, exaustivo, tu vai estar, enfim, desgastado. E aí vai ter só uma coisinha sobrescrita pequenininha. Tem que dar uma atenção absurda para essa. Para de reação orgânica, não. Para essa tem que dar uma atenção absurda, porque essa o pessoal acerta. E vocês vão acertar também. De jeito nenhum vocês vão errar. Tudo bem? Então, olhem para essa carguinha e vejam se está no reagente ou se está no produto. Essa é a primeira observação. Mais uma crítica à aula copiada, à aula transmissiva. Se o aluno olha a letrinha ali, ele não dá bola para muita coisa. Por exemplo, o que é esse S, o que é esse aqui? É isso aqui, querido. É isso que é o S e isso que é o AQ. Se tu não enxerga assim, a prova te pega. E é uma questão muito fácil. Sabe o que é o S e o que é o AQ? Essa figura ela é maravilhosa, muito boa mesmo. Ó, no início da reação você tinha zinco sólido. Zinco sólido é essa barra de zinco aqui, tá vendo? Não estou enxergando, está escrito aqui, ó, cinzinha, barra de zinco. Isso ali é uma coisa física, entende? Não no sentido de reação ou fenômeno físico, mas no sentido de concreto. São bolinhas. Para haver transferência, uma bolinha de zinco tem que se encostar com uma bolinha de cobre. Então, a bolinha de cobre encosta na de zinco e ela faz assim, ó, tira o elétron do zinco. Quando ela tira o elétron do zinco, a transformação. Eles saem, ó, um vai para o lugar do outro. E aí você vê crescendo sobre a placa de zinco um monte de cobre. Aí a URGS pergunta assim, ó, a deposição de cobre metálico sobre o zinco. Aí o aluno levanta, como é que eu vou saber? Mas querido, como é que tu não vai saber? Se está escrito ali. E é essa a minha crítica. É aquela leitura vazia, e para nós não pode ser. O que é cobre aquoso? É o cobre que está nadando dentro d'água, tá? Aquoso. Ele é lá cátion. Quando ele encosta no zinco sólido, que é o zinco barrinha, é ali que ele encosta. Então é ali que ele vai se depositar, porque é ali que ele vai se transformar em metal sólido. Entende? Então quando o cobre encosta no zinco e pega o elétron do zinco, ele se transforma em cobre sólido. E o zinco vai se desmanchando. Então a plaquinha de zinco está corroendo, ao passo que o cobre que está dentro da água vai se transformando em cobre metálico, vai se formando. Uma outra observação que a URGS vai fazer para vocês é a cor da solução vai diminuir. Como é que eu vou saber disso? Fácil, querido. Se a cor é azulzinha, é porque tem cobre lá dentro. E é fácil de deduzir isso olhando, porque pensem comigo, quem é que está saindo da água? Eu não entendi a tua pergunta. Quem estava na água e está saindo da água, está passando para a fase sólida? O cobre. Tu conseguiu observar a cor azul aqui? Sim ou não? Ela tem a mesma intensidade daqui? É porque o cobre dá o azul. Isso é química. Química é assim, ó, o cara não tem vida social, ele fica encarando um fenômeno e tentando inventar explicação. Aí ele ficou tentando inventar explicação para isso, olha querido. Era dessa cor, começou a ficar pretinha, então alguma coisa foi ali para cima. O azul começou a ficar mais fraco, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que é o metálico? Zinco. O que tem ali dentro? Cobre. Então eles trocaram de lugar. O cobre deslocou o zinco e aconteceu essa reação aqui. Eles vão perguntar desse jeito. Quem oxida sofre corrosão, quem reduz sofre expansão. Você pode perceber isso na figura. E, como eu falei para vocês, existe o termo da ação. Quem reduz é um agente, ele provoca uma ação. Ele é um agente da oxidação do outro. Então a gente diz que ele é um agente oxidante. E quem oxida é um agente junto, pode te libertar, escreve junto, tá certo agora.
redutor. Tá? Porque é sempre ao contrário, sempre ao contrário, sempre ao contrário, sempre ao contrário. Hoje em dia, nas dietas alimentares, existem vários alimentos que evitam os oxidantes, tem antioxidantes. O que é um oxidante? Como é que eu vou saber? Oxidante é um agente oxidante. É uma substância que sofre o quê? Redução. Por que ela sofre redução? Porque ela pega os elétrons de alguém. Então, o oxidante que causa problemas sérios no teu organismo é uma substância que entra em ti e não deveria e pega elétrons de ti quando não deveria. É isso que um oxidante faz. É um ladrão de elétrons. É isso. Vênus Poder 2, alto poder oxidante. É porque no Vênus tem alguma coisa que rouba elétrons das tuas roupas. E aí branqueia elas. Funciona assim. Aquela figura que tu mostrou antes. Está no livro mesmo ali. Posso dizer que é uma mistura ou não tem nada a ver? É uma mistura heterogênea. Exatamente, de zinco com solução de sulfato de cobre. Pessoal, então eu vou fazer com vocês aqui uma questão sobre isso para vocês verem, e aí tem já o tema postado, porque você já postou o tema ontem, tem muita questão no tema porque é para praticar mesmo, e é para ter dúvida mesmo, para a gente tirar essas dúvidas nas correções. Então eu vou fazer contigo essa aqui, ó, que a meu ver é a mais completa dentre as questões, a 13. A questão 13 é uma questão muito boa, porque ela é muito completa mesmo, trabalha com todas as possíveis pegadinhas. E você vai ver que, caso haja uma carência de inorgânica, a inorgânica vai fazer um pouco de falta aqui sim. Então, naquela pré-aula que eu vou postar ali para vocês, que eu peço, por favor, é um teminha, vocês devem assistir. Tem que assistir aquela aula antes de vir para a nossa aula 4, que é a aula que vem, ok? 15 minutinhos, eu vou mostrar para vocês ali na pré-aula que aqueles 4 ânions são essenciais. Nós não podemos ir para a prova da URGS, o teu concorrente vai. Nós não. Sem lembrarmos exatamente de carbonato, nitrato, fosfato, sulfato. Eles vão cair. Eles caem todo ano. Todo ano. Então a gente já sabe disso. E esse é o momento para a gente guardá-los. Carbonato, sulfato, fosfato, nitrato. Tá? Então vou trazer isso para você na pré-aula. Agora, antes disso, vamos lá. Em fogo, para aí, é da URGS. URGS enunciado é só contexto. Depois, quando eu acabar a prova, passar limpo, eu vou ter tempo livre, eu leio. Né? É isso que tu vai fazer, não esquece. Agora a gente vai trabalhar. Então, começamos assim. Quando você tem uma reação um pouco grande como essa, a primeira coisa que você deve fazer é achar substâncias simples. Por que eu devo achar substâncias simples? Porque as substâncias simples, elas têm NOx zero. Pois não há diferença de eletronegatividade, então elas valem zero. Quando você localiza uma substância simples, você já sabe quem mudou, porque ela mudou. Sempre vai haver substância simples? Não. Mas se houver, levanta e dá aquele sorrisão para o fiscal, se puder, levanta, abraça. Né? Vai dar tudo certo, estou confiante. Por quê? Porque eles estão te dando uma bênção ali naquela questão, basicamente. Como essa aqui, que havia 2 substâncias simples. Você tem sódio, que passou para mais 1, porque ele tem NOx fixo, e o carbono, que passou para 0, né? A gente sabe porque é uma substância simples. Mas e como eu vou saber a carga dos outros? Faremos o chiqueirinho. Aí você faz um belíssimo chiqueirinho, -2, -4, +4, +4. E faz um belíssimo chiqueirinho aqui ao lado. -2 vezes 3, -6, +1 vezes 2, +2. Para dar 0, +4. Prontinho. Agora você sabe todas as variações de carga que ocorreram aqui nessa reação. A primeira pergunta dessa questão é, essa é uma reação de auto-oxirredução. Está errado. Essa não é uma reação de auto-oxirredução, porque a auto-oxirredução é quando uma mesma substância oxida e reduz. Não entendi. É o clássico caso da água oxigenada, que é o que a URGS mais gosta, inclusive. Vai ter no tema essa questão. A água oxigenada tem NOx -1 para o oxigênio. Ela passa para a água, que é -2, mais oxigênio, que é 0. Então, daqui para cá, ela reduz, e daqui para cá, ela oxida. Tá vendo? Significa que um destes átomos de oxigênio deu elétrons para o outro, para se transformar naquela água e naquele oxigênio 0 ali.
Então, se um átomo de oxigênio acabou dando elétrons para o outro, por algum motivo que a gente não sabe, a gente tem uma auto-oxirredução, que é uma reação na qual a mesma partícula sofre oxidação e redução. Tá? Então, não é o que acontece. Eu tenho o sódio oxidando e o carbono, recebendo, reduzindo elétrons. Então, está errado a letra A. Na letra B, ele diz assim, na reação, só os átomos de sódio oxidam, enquanto os átomos de oxigênio reduzem. Negativo. Oxigênio não sofre nada. Ele era -2 e continua -2. Errada a letra B. C, sódio metálico. No sódio metálico, os átomos de sódio têm NOx +1. Pessoal, sódio +1 é quando ele está combinado a alguém. Quando ele é metálico, ele é 0. E não dá para temperar comida com sódio 0. Porque você vai temperar uma vez só, tu sabe disso. Vai explodir a tua casa. Você mostrou na aula passada o que acontece quando a gente joga metal alcalino na água. Explode. Então não pode fazer isso. O ferro que está no teu sangue não é o mesmo ferro da cadeira. O ferro do sangue é o ferro +2. O ferro da cadeira é o ferro 0. Quando você fala de um elemento metálico na tabela periódica, ele é neutro, ele é metálico. Então, todo o metal metálico é 0. Todo, sem exceção. E o sódio aqui não é sódio metálico. Isso aqui é carbonato de sódio. É fermento químico. Tá? Então lembrem disso, está muito errado. Letra D. Na reação, todos os átomos de carbono reduzem. Não. Você tem 3 carbonos aqui e apenas um sofre redução. Então não são todos os carbonos que reduzem. É apenas um dos 3 que você tem. Não entendi. O número da frente indica quantas partículas que estão à direita você tem. Se você tem um 3 aqui na frente, você tem 3 CO2, consequentemente 3 carbonos. Dos 3 carbonos que você tem, apenas um deles sofre redução. Outros 2 não sofrem nada, como vocês bem podem perceber. Continuando, nos átomos de carbono presentes no CO2, tem o mesmo NOx que os átomos de carbono presentes no Na2CO3. Tá certinho? Esse é +4, esse é +4. Resposta da questão, letra E. Tudo bem, pessoal? Me fiz entender? Então você tem um temaço, tem muita questão ali de oxirredução para fazer, já postou, façam todas, tragam dúvidas, é muito importante que a gente faça essa troca. O professor posta a correção já logo em seguida e também chega meia hora antes para corrigir as dúvidas que vocês tenham sobre o tema, não esqueçam disso. A gente vai agora passar por uma outra parte, que é uma parte chamada de cálculo químico. Muito malquista pelos alunos, mas de forma injusta a meu ver. Porque assim, quem passou pelo Enem dá risada nas questões da URGS. As questões da URGS são mas muito mais fáceis que as questões do Enem. Tipo, disparar. A URGS é clean, é sucinta, uma frase, contas redondas, tu não precisa saber muita matemática, não precisa fazer conta. O pessoal não gosta de conta, inclusive, na URGS. Uma dica, se você estiver fazendo conta, está errada a questão. Eu estou sendo franco contigo. Eu vou trazer para vocês o que nós vimos no nosso livro 2, mais uma vez. Estequiometria na URGS é estratégia. Não é brilhantismo ou conhecimento de causa. O aluno que entende a estratégia e a lógica, que sabe que ele tem que saber apenas que quando dobra, dobra, triplica, triplica, ele brinca nessas questões. Arredondem, a URGS só trabalha STEC com aproximação. E mais uma vez, para trazer à tona tudo o que de fato acontece aqui, se você fez estequiometria para o Enem, isso aqui é brincadeira de criança, literalmente. Porque na URGS, pessoal, as questões são infinitamente mais fáceis. Tudo bem? Então eu vou provar isso para ti. A gente vai desfazer um mito muito ruim que se chama mol, né? As pessoas têm um horror, um pavor para com mol, mas, repito, o problema está na compreensão individualizada do mol. E esse ano, se a gente pegar as aulas gravadas, o professor falou um monte com vocês assim, olha, o sistema internacional, que tem sede no sul da França, já se pronunciou, vão mudar o quilo era a única grandeza ainda física, vai passar a ser agora uma grandeza calculada a partir de constantes, agora é calculada a partir da constante de Planck, porque o quilo absorveu o oxigênio do ar. Então o quilo aumentou a sua massa.
Então todos nós estamos mais pesados não por causa do excesso de carboidrato, e sim porque a naba do quilo, desde 1898, se não me engano, é o mesmo cilindrinho. Então, ele sofreu muitas oxidações. E, aliás, uma resposta da questão pode ser essa, tá? Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. A resposta vai ser, a massa do quilo aumentou. Todo mundo vai errar, porque é uma experiência clássica da química, o professor fez em aula. Eu queimei um bombril para vocês, e eu perguntei, a massa aumentou ou diminuiu? Todo mundo na prova, exceto vocês, vai dizer diminuiu, e está errado. Porque o ferro, ele absorveu o oxigênio do ar. Então, se você só tinha ferro e depois você tem ferro mais o oxigênio do ar, é mais massa. Então vai aumentar. E foi isso que aconteceu com o cilindrinho de platina e irídio chamado quilo. Ele estava fora do padrão porque ele estava oxidado. E ele, portanto, ganhou oxigênio do ar e aumentou a sua massa na oxidação. Certo? Então cuidem bastante disso, pessoal, isso é bem importante, temos que ficar atentos. Eles vão fazer esse contexto para ti do quilo e vão fazer perguntas muito simples, que é tipo o que a URGS faz. Tá? Ela traz à tona uma grande ocorrência e aí vai pedir para te fazer uma relação simples. Ah, como é que mudou agora o mol, já que o quilo mudou também? Vou te explicar. Fica assim. Como funciona essa relação dos cálculos químicos? A gente precisa agora, sem mais rodeios, entender direitinho o que significa mol. O que é o mol? Vamos lá. O mol é uma grandeza. Grandeza. O que é uma grandeza? É algo que a gente usa para fazer medições. Tipo, massa é uma grandeza, distância é uma grandeza, velocidade é uma grandeza. Grandeza. E essa grandeza, que a URGS adora brincar com isso, é o mol. O mol é a grandeza mais importante para o químico, porque historicamente o mol é a única forma que a gente tem de medir quantidade de substância. Ovo é grande? Você pega um ovo na mão? A resposta evidentemente é sim. Qual é a grandeza que tu usa para medir a quantidade de ovos? Dúzia. Você pede 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias. E você sabe que você vai ter 12, 24 ou 36 ovos. Mas eu não posso usar dúzia para medir átomo ou molécula. Porque átomo ou molécula é uma coisa muito pequena. Me dá agora, por favor, 1 dúzia de carbonos. Como é que eu vou fazer isso? Pois é. Agora, se eu te disser assim, ó, me dá 1 mol de carbonos. Como é que eu vou... Tu sabe como tu vai fazer isso? Tu vai me dar os teus grafites, ou o teu lápis que pesa 12 gramas, teu grafite é carbono puro. Aí tu vai me dar, toma. E eu sei o que eu estou pegando. Sabe o que eu estou pegando? Eu estou pegando 1 mol. Se eu pedisse 1 dúzia, eu estaria pegando 12 átomos de carbono. Se eu estou pegando 1 mol, que é um monte, vem do latim, monte, muito, algo muito grande, sabe o que eu estou pegando? Eu vou te dizer o que eu estou pegando. Eu estou pegando a quantidade de... Quantos átomos de carbono, pessoal? Não fala. Vou te explicar uma coisa sobre epistemologia, que é a ciência de como se aprende, né? O estudo de como se aprende, da cognição. E a gente sabe que o Homo sapiens só evoluiu por causa da revolução cognitiva. A gente tem capacidade cognitiva maior que outras espécies. E eu vou te explicar uma coisa sobre cognição. Palavras são importantes para tu entender as coisas. Tem um livro clássico de George Orwell, que é o 1984, onde o partido que coordenava lá o governo, ele inventou uma nova fala. A nova fala era a restrição do vocabulário de falas antigas. Se as pessoas não sabiam o que significava, sei lá, irritação, elas não sabem o que é aquilo. Se tu não fala, tu não sabe. Né? Isso é um clássico da psicologia e da epistemologia. Por que tu está falando isso? Olha que viagem. É viagem? Quanto vale o mol? Se tu responde para mim 6 vezes 10 a 23, tu não entende o que é o mol. Tu não fala o mol. Tu reproduz um número. E tu não dá a dimensão que ele realmente tem. Sabe o que é o mol, querido? Um mol é 600 sextilhões. Então, sempre que vocês forem se referir a mol, a partir de agora, a gente sempre tem que falar assim, ó, 600 sextilhões. 600 sextilhões. 600 sextilhões. 600 sextilhões.
Então, se eu te pedir 1 mol de carbono, eu quero 600 sextilhões de carbono. É isso que eu quero. E a tua cabeça entende, meu Deus, sextilhões, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Pô, sextilhão é muito. Isso, querido. Aí tu vira a chave, sabe? Dá aquela sinapse assim, teu cérebro evolui. Porque ele dimensionou, você falou, você tem algo que representa aquilo, né? Então isso é muito importante para o aprendizado. E outra coisa, quanto pesa uma dúzia de ovos? Pesa uma dúzia? Como é que eu vou saber? Não tem uma balança? Pois é. Quanto pesa 600 sextilhões de carbono? Como é que eu vou saber? Não tem uma balança? É isso aí, exato. Só que na prova você vai ter uma balança, eles vão fornecer para você essa balança. E essa balança se chama tabela periódica. Na tabela periódica você vai ter a massa pesada de 1 mol de todos os elementos até hoje descobertos. Então eu vou mostrar aqui para ti, a gente chama de massa molar. A massa molar é a massa que indica o peso molar. Ou seja, quanto pesa 600 sextilhões de partículas de uma substância. Em poucas palavras, assim, trocando em miúdos, é a massa da tabela periódica. Massa da tabela. Dessa forma. Ok? Essa é a massa molar. Não entendi. É bem fácil. Vamos supor que você pegue, sei lá, ferro. E aí você pega um prego que é feito de ferro. Esse prego que é feito de ferro, ele pesou 56 gramas na tua balança. Tu botou na balança e pesou 56 gramas. Aí eu te pergunto, querido, conta pra mim quantos átomos de ferro tem ali dentro. Aí tu, precisa disso, só um pouquinho. Tu vai até a tabela periódica e tu vai procurar o quadrado do ferro. Achando o quadrado do ferro, vai procurar a massa dele. Achando a massa dele, a gente acha a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol, ou seja, a massa de 600 sextilhões de bolinhas de ferro. Então, aqui dentro, tu responde para a pessoa que te perguntou, tem 600 sextilhões. Se tu começar a contar agora, vai demorar 270 anos, tu não te perder. Mas tu vai chegar em 600 sextilhões. Funciona assim. Então é isso que tu tem que entender. Por exemplo, pesa pra mim aí 44 gramas de gelo seco. Gelo seco? É, gelo seco. O que é gelo seco? Gás carbônico. É, gás carbônico, aquele que na bebidinha faz a fumaceira. Tá, e como assim? Não estou entendendo. Pesa 44 gramas dele pra mim. Tá, e o que eu vou fazer? Tu vai pegar um cubinho de gelo seco para pesar na balança até dar 44 gramas. Aí tu botou na balança, 44 gramas, assim, prontinho, fechou. Pergunta, quanto CO2 tu tem ali dentro? Como é que eu vou saber? Fácil. Tu pega CO2, 12, 16 vezes 2. 12 mais 32, 44 gramas por mol. Significa, querido, que aqui dentro, se tu começar a contar, tu tem 600 sextilhões de partículas. E a partícula aqui, no caso, é a partícula CO2. Só isso. Então, essa é a massa molar. Tem que ser vista assim, para que faça sentido nas nossas questões. Se você olhar para o quadro agora no simulador, você vai perceber uma coisa interessante. Eu vou te ajudar até desenhando em cima para que tu visualize melhor os tamanhos ou dimensões, né? Eu vou usar o estado líquido, tá? Ó, esse aqui é o volume do neônio líquido. Ele tá líquido assim, vou fazer por alto aqui só para tu ver. Esse é o volume do neônio líquido, tá? Olha o volume da água líquida agora. Olha o volume do oxigênio líquido. É exatamente igual? Não, né? Olha o volume do argônio líquido. Então, eu não estou entendendo onde tu quer chegar. Eles são todos exatamente iguais? Não, né? Olha o sólido. Sólido, 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 sólido. Eles são todos exatamente iguais? Não. Agora, olha que interessante. Olha o gás. Olha o gás. Olha o gás. Olha o gás. São todos exatamente iguais? Eu não entendi. Todos não têm o tamanho do recipiente? Sabe por quê? Porque os gases, eles perdem todas as interações particulares que têm. Então eles ocupam todo o volume no qual eles estão contidos.
Isso é muito importante, pessoal, porque se o gás ocupa sempre todo o volume no qual ele está contido, qualquer gás, não interessa qual seja a bolinha, se estiver numa mesma quantidade, sob uma mesma condição, sempre vai ocupar o mesmo volume. E é por isso que a gente pode descobrir qual é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. E esse volume é um volume de 22,4 litros por mol. Somente gases, porque os líquidos não têm volumes iguais, os sólidos não têm volumes iguais, mas os gases têm quando tem a mesma quantidade. Então, somente para gases, ok? Então isso é bastante importante, não podemos esquecer, essa é a relação do mol, a nossa grande grandeza, a nossa grandeza química, que mede quantidade de substâncias. Para a gente poder prosseguir agora e já sair fazendo algumas questões, eu vou pedir uma pequena observação aqui. Vamos brincar um pouquinho com proporção. Eu vou implorar para que vocês não copiem nada e apenas respondam algumas coisas e observem como a gente é condicionado, às vezes, a cometer erros gratuitamente, sem sentido nenhum. Quer ver uma coisa? Presta bem a atenção no que eu vou te mostrar agora, pode ser? Tranquilos? Ok? Tá. Presta muita atenção no que eu vou te mostrar agora. Um carro tem 4 rodas. Ok? Falei alguma besteira? Não? Todo mundo concorda? Alguém refuta? Ah, mas tem... Não. Vamos trabalhar só com as rodas que estão sendo utilizadas, pode ser? Tá, então, quando eu falo isso para ti, tu tem uma lógica. E a lógica é um carro para 4 rodas. Sim ou não? Ou seja, a proporção é 1 para 4. Todo mundo concorda? Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu tenho, nessa lógica, 12 rodas, quantos carros eu tenho? Foi difícil de fazer essa conta? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Se eu tenho uma dezena de carros, quantas dezenas de rodas eu tenho? 4. Se eu tenho umas centenas de carros, quanto que dá uma centena de carros? 100. Quantas centenas de rodas eu tenho? 4. Se eu tenho 1 milhar de carros, 1 milhar é 1000, tudo bem? Quantos milhares de rodas eu tenho? 4. Porque a proporção é 1 para 4. Foi difícil de fazer isso? Quantas contas vocês fizeram? Muitas, poucas? Sim ou não? Tranquilo? Beleza? Então tá. Uma H2O2. Uma molécula de H2O2 tem 4 átomos. Se eu tiver 16 átomos, quantas moléculas eu tenho? Isso prova que a educação é uma aventura. Porque se tu parar para observar, eu troquei a palavra carro por isso, e eu troquei a palavra roda por isso. E a proporção é exatamente o que, pessoal? A mesma, pessoal. Se a proporção é 1 para 4, se eu tiver 16 átomos, como eu te falei, quantas moléculas eu vou ter, pessoal? 4, pessoal. Porque eu sempre vou ter 4 vezes menos partículas do que átomos. Assim como eu sempre vou ter 4 vezes menos carros do que rodas. Então, isso é uma coisa muito interessante e intrigante para o educador. Por que o aluno consegue fazer conta com carro e roda e não consegue fazer com molécula e átomo? Isso é exatamente a mesma coisa, em termos matemáticos. Então, isso é muito importante. A prova vai trabalhar contigo. Se tu tem essas dificuldades de abstração, de proporção, tipo, sugiro primeiro que você comece a cozinhar. Isso vai te ajudar muito, né? Você vai aprender a fazer receitas, assiste Masterchef, tá super bom, já tá semifinal, né? Exatamente. Assiste vai te ajudar muito a trabalhar com proporção. E segundo, eu sugiro que você leia de forma simples a equação. Ó, o que significa isso? Significa que cada partícula de H2O2 tem 4 átomos. Então a proporção entre molécula e átomo é de 1 para 4. Não interessa o quê? Uma dezena de H2O2 vai ter 4 dezenas de átomos. Uma centena de H2O2 vai ter 4 centenas de átomos.
Um milhar vai ter 4 milhares, sei lá, um monte vai ter 4 montes. E a química não trabalha com monte, milhar, centena e assim por diante. A química trabalha com o quê? Com mol. Então, 1 mol de H2O2 vai ter 4 mols de átomos. Aí a URGS pergunta assim para o aluno, quantas partículas eu vou ter com, sei lá, 16 mols de átomos? Aí o pessoal não consegue fazer. Então, isso é muito importante, pessoal, porque eu vou ser franco, é fácil. Mas se essa pergunta for feita na prova, eu te garanto que o número de acerto vai ser muito baixo. E não é difícil. Porque a URGS faz só isso, a URGS é simples. Coisas que os alunos não conseguem perceber e a gente vai perceber. Conta, regrinha de 3 é brincadeira. Daqui para cá aumentou 4 vezes. Então daqui para cá tem que aumentar 4 vezes também. Daqui para cá diminuiu 4 vezes. Então daqui para cá tem que diminuir 4 vezes também. Dessa forma. Entende? São operações básicas, simples e muito importantes. Eu vou fazer com vocês agora uma questão da URGS sobre isso, para ver como é que vocês estão. Vamos fazer aqui a questão de número 34. Ela é a melhor questão sobre essa primeira abordagem. Nenhuma é melhor que ela. Então eu vou começar por ela. E eu vou mostrando para vocês vícios, receios e assim por diante. Tá? Começa assim. Essa questão 34, da página 59, diz o seguinte: o sal rosa do Himalaia, olha, eu sei que faz bem, mas eu não quero saber sobre o sal rosa do Himalaia e minha tireoide. Eu vou direto para baixo. Os elementos colocados em ordem crescente de número de mols presentes na amostra, que amostra? Uma amostra de 100 gramas de sal que contém sódio e outros minerais, os seguintes elementos com as quantidades especificadas. Então, é uma amostra que tem 36 gramas de magnésio, 39 de potássio, 48 de cálcio. Essa é a amostra. Eu preciso que você marque isso. E você marque a pergunta da questão, que é muito importante. A pergunta da questão é: colocados em ordem crescente do número de mols. Viu só isso? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. O mol é isso, sim ou não? Qual é a pergunta dessa questão? Qual é a ordem crescente do número de mols? Então ele está perguntando sobre partículas? Ele está perguntando sobre o volume? Ele está perguntando sobre a massa? Não, vou repetir a pergunta. A pergunta é o número de mols. Então é isso aqui que tu vai ter que usar para comparar, entendeu? Se na tua cabecinha isso ainda não fez muito sentido, eu vou te ajudar, vou te dar uma dica que talvez vai te ajudar bastante a interpretar melhor isso. Você vai pegar assim, ó, aqui. Essa é a tua tabelinha de relação de mol. Você vai ter que escolher um número, são 4. Como 4 é burro, isso aqui não é número. Calma, querido, isso aqui é um número da tabela, a massa da tabela. Você tem que pegar um desses balõezinhos para fazer a sua conta. Se ele falou quantos mols, você tem que fazer assim, ó. Você vai pegar a sua tesoura imaginária, como eu peguei a minha, assim, tá vendo? Você vai pegar a sua tesourinha imaginária e vai pegar o seu mol. E você vai trazer para cá. Pronto, esse é o primeiro valor que eu vou usar. Tá, mas para tu achar esse mol, ele deve ter te dado uma informação, sim ou não? Qual foi a informação que ele te deu? Ele te deu, deixa eu só te perguntar assim para tentar fazer ser mais claro. Ele te deu partículas? Tem 36 átomos de magnésio, é o que está escrito ali? Não, então tu não pode usar esse número. Mas ele te deu litros, tem 36 litros de magnésio. O que ele te deu? Então tu tem que recortar a tua massa. Aí tu recorta a tua massa. Só isso, só isso. Você vai brincando assim. Recorta a tua massa, tá vendo? E bota ela aqui, pronto. Aí você faz o seu, pronto. Essa é a sua primeira linha da regra de 3. Se essa não for a tua primeira linha da regra de 3, só tem uma chance, chutar na D. Porque está errado. Tu vai fazer qualquer coisa que é como se tu tivesse 5 ovos em casa, fazer um bolo. Como é que faço o bolo? Não sei, vou ver receita. Aí tem 5 ovos, aí tu bota 5 ovos. Não, mas só um pouquinho. Tu não leu a receita. A receita é essa. Tem que seguir essa proporção. Não importa quanto tu tem. Importa como a receita mostra, para que você haja com o que tu tem. É assim que funciona. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Essa questão é muito importante e eu vou te dar uma dica para ficar rápido.
Ah, eu já sei fazer isso. Querido, eu não estou aqui para te ensinar, é revisão. Eu estou aqui para te dar dicas. Eu sei que tu sabe, mas eu quero que tu entenda como a URGS vai cobrar para tu não perder tempo como os outros concorrentes perderão. Isso não pode acontecer conosco. Então, vamos lá. Pergunta da questão. Ó, se 1 mol de magnésio, tchau querida, pesa a massa molar do magnésio, que é a massinha da tabela. Quanto vale a massa da tabela do magnésio? Tu lembra? Ah, não lembro. A gente consulta onde? Na tabela. Aí você vai até a tabela, acha a massa dele onde diz massa, 24. Ó, 24 gramas por mol. Fechou? Essa é a primeira linha. Qual a pergunta da questão? Quantos mols? Aí o teu X vai aqui, ó. Genial. X. Tem que estar ali. E aí tu tem as massinhas de cada um. A massinha do primeiro, do magnésio, é 36 miligramas. Para passar para grama, tem que ser com grama, né? A gente vai ter, ó, grama para miligrama vezes 1000. Mili para grama dividido por 1000. Então, dividir por 1000, como você viu aqui. Só que o aluno vai fazer essa conta e ele é nervoso, não vai se dar conta de que ela tem que ser reproduzida para todas as outras. Então, tu não precisa fazer a mesma coisa em todos os casos. Tu faz uma vez só e aplica o que tu fez em todos os outros. Isso a URGS vai fazer contigo. Então, olha como é que tu vai resolver essa conta. 24, deixa eu apagar aqui em cima para escrever mais bonitinho. 24 vezes x igual a 1 vezes 36 dividido por 1000. Esse 36 dividido por 1000, tá, pessoal? Eu vou melhorar, eu vou escrever 36 vezes 10 na menos 3, para ficar mais fácil. Fiz alguma coisa muito complexa aqui? Tudo bem? Todo mundo entende que 36 dividido por 1000 é 36 vezes 10 na menos 3, sim ou não? Ok? Beleza. Então tá. X vai ser igual a, passo 24 para lá, 36 vezes 10 na menos 3, a ordem dos fatores não altera o produto, dividido por 24. Eu não entendi de onde tu tirou 36. Você marcou, pedi para você marcar, tem que marcar. Você tem que marcar duas coisas nos cálculos, a pergunta e a informação. A pergunta foi qual o número de mols. A informação foi, de acordo com as quantidades especificadas, 36 de magnésio, 39 de potássio, 48 de cálcio. Mas eu não entendi por que ficou sobre 1000. O professor falou, querido. É porque é miligrama que está escrito ali. Grama para miligrama é vezes 1000. Mili para grama dividido por 1000. Tudo bem? O que o aluno destreinado, que não conhece a prova, vai fazer? O que não é o nosso caso. 36 dividido por 24 é a única conta que tu tem que fazer, porque todos os outros também vão ser multiplicados por 10 a menos 3, como vocês acabaram de ver, pois todos estão em miligramas. Então, para você descobrir, por exemplo, ó, magnésio, potássio e cálcio, basta você fazer 3 continhas. Primeira delas, 36 dividido por 24, que é a massa que ele deu dividido pela massa da tabela. O segundo, 39, que foi a massinha que ele te deu aí, dividido pela massa dele da tabela, que é 39. E o terceiro é 48, que foi a massa que ele te deu aí, dividido pela massa da tabela, que é 40 do cálcio. Ah, mas é que é vezes 10 na menos 3, vezes 10 na menos 3, vezes 10 na menos 3 para todos. Calma, calma, calma. Bota o 10 na menos 3 em evidência, então. Pronto. Então tu não precisa usar o 10 a menos 3, tu vai brincar um pouco com a conta. Né? E a tua conta vai ficar muito mais fácil. Porque 36 e 24 são múltiplos de quê? 2. Não, né? Vamos usar um pouquinho mais. 6. Pode ser 6, mas dá até para usar um pouquinho mais, né? 8 também? 8? 8 acho que não, né? 12 pode ser? 12 vezes 3 dá quanto? 36. Então vamos dividir por 12. Vai dar, ó, 36 por 12, 3. 24 por 12, 2. Viu só? E 3 meios dá 1,5. 39 por 39 é fácil. Dá 1. Esse é 48 por 40. Esse é difícil. Eu vou te dar uma dica. Simplifica por 4, assim, divide tudo por 4. 48 por 4, não sei. 10
10 dá 40, 2 dá 8, 40 mais 48. 12 dividido por 10. Quanto é que dá 12 dividido por 10? 1,2. Então os números que você tem são 1,5, 1, 1,2. Qual é o menor? Potássio, que tem 1. Qual é o segundo? Cálcio, 1,2. Qual é o maior? Magnésio, 1,5. E eu não sei se você percebeu, mas quando você tem massa e você quer descobrir mol, basta dividir a massa que eles te deram pela massa da tabela. Sempre dá certo. Porque é a única regra de 3 que a gente faz para chegar ali. Então, essa é a primeira parte, pessoal. Essa questão é a mais completa sobre essa primeira parte. Sugiro que você sempre faça assim como eu fiz. Pegue a informação e monte a sua regrinha de 3. São 4 números apenas que o mol vai te trazer. Esses 4 que eu coloquei ali em cima para ti. Você tem que escolher qual deles eu devo usar. E você vai escolher o certo de acordo com o que a questão vai perguntar ou vier a perguntar para você. Tudo bem? Então, vamos para estéquio. Como funciona estéquio? Primeiro, tu não deve te preocupar na URGS com pureza, reagente em excesso, reagente limitante. Ah, não vai cair então? Não, não foi isso que eu disse. A gente não deve te preocupar. Porque as questões da URGS elas são muito mais práticas, muito mais simples, como tu acabou de ver. Não tem tanta volta como o Enem de propósito faz. Logo, o que tu deve saber bem para a URGS? Manusear a equação e achar as proporções. Eu fico muito triste mesmo quando eu pergunto assim, ó, o que é isso aqui em cima? Quantos mols de hidrogênio tu tem? O pessoal diz 2. Não, querido, ali tu tem a proporção. E a proporção, tu estende ela para quaisquer grandezas que tu queira, inclusive mol. Tu acha que eu vou entender o que tu falou? Tá. Vamos supor que você vai fazer arroz. É 1 xícara de arroz para 2 de água, sim ou não? Ok? Tá. Então eu quero fazer uma panela de arroz. Eu posso fazer uma panela de arroz para 2 xícaras de água? Por que eu não posso fazer? Porque eu usei a grandeza o quê? Panela. Então eu tenho que usar qual a grandeza ali do ladinho? Panela? Se o que eu falei para ti é incrivelmente trivial, o que eu acabei de te perguntar tem que ser também, querido. Porque isso aqui é a proporção. 1 parte para 2 partes. Ou no caso, 2 partes para 1 parte. Do quê? Do que tu quiser. Par. 2 pares para 1 par. 3 pares para... Enfim, desculpa. 2 trios para 1 trio. 2 dezenas para 1 dezena. 2 centenas para 1 centena. 2 milhares para 1 milhar. 2 mols para 1 mol. Então, o mol é uma suposição. Você olha a proporção e você estende ela para mol. Entende? Então, isso é muito importante. Como assim? Não dá para entender nada, está tudo em cima ali escrito, está uma bagunça. Eu vou apagar. Vamos lá. Funciona assim, pessoal. Lá no finalzinho do século XVIII, um cara chamado Antoine Lavoisier, que foi decapitado na Revolução Francesa, desculpa, mas é uma informação impactante, ele descobriu o Tratado da Química Elementar. Ele desvendou o grande segredo da natureza. E foi o cara que empurrou todo o conhecimento químico, porque ele falou que nada se cria, tudo se transforma na natureza. De tanto falar, a gente desfaz o sentido dessa frase. Mas ela é muito importante, talvez uma das frases mais importantes para a ciência que tenha já ocorrido na história da ciência. Então, como funciona esse nada se perde, tudo se transforma? O número de átomos que você tem antes tem que ser exatamente igual ao número de átomos que você tem depois numa reação química. Como assim? Não entendi muito bem. É o ajuste ou o balanceamento, né? Por exemplo, ó, vou bem rápido fazer aqui contigo. Vamos dar uma olhadinha ali. Se você tem 2 hidrogênios antes, você tem um total de 4 átomos. Se você tiver um oxigênio, 1 O2, você tem um total de 2 oxigênios. Quando a reação química acontece, esses 4 átomos de hidrogênio e esses 2 de oxigênio se rearranjam. Observem que as bolinhas são as mesmas. 4 bolinhas brancas, 2 vermelhas. 2 vermelhas, 4 brancas. Só que em combinações diferentes. Então, isso é química. No momento em que a gente faz esse rearranjo, que a gente sabe o que tem que dar e o que tem, a gente pode ajustar as quantidades, como eu fiz aqui para ti. 2 hidrogênios reagem com 1 oxigênio, ou uma molécula de oxigênio, e formam 2 de água. Isso traduz para mim a receita de fabricação ou produção de água. 2 para 1 para 2. E aí você pega 2 para 1 para 2, qualquer coisa.
dupla, trio, centena, milhar, dezena, dúzia ou mol. E a gente estende isso na química para mol, porque mol é a grandeza que me permite trazer as coisas para o concreto. Ai, não dá para entender. Duas moléculas de hidrogênio não pesam 4 gramas. Eu nunca vou pegar 2 moléculas de hidrogênio na mão. Mas eu vou trabalhar assim com 2 mols de hidrogênio. Então a gente usa o mol. E essa regra, pessoal, ela funciona com a regra da tabelinha, que é a tabelinha MMMV. Eu sei que muitas vezes o pessoal fica cansado e não faz, mas em todas as questões, todas, sem exceção, que muita gente me trouxe como dúvida, todas elas tinham erro aqui. Todas. Então tem que ver, o problema é resolvido com isso. Se você não usar isso, eu não posso garantir, porque não é o meu método. Se você usar isso, eu posso garantir que tu vai conseguir chegar na tua regra de 3. Eu posso te dar essa garantia, mas aí tu tem que me dar a garantia que tu vai usar esse método. Porque senão tu pode confundir alguma coisa, e daí eu não tenho o que fazer. Né? É sempre por desorganização. E essa tabelinha ela organiza muito bem as coisas. Como funciona essa tabelinha? Antes que acabe a bateria. Funciona assim. Você vai pegar a proporção da reação. A proporção da reação é dada pelo coeficiente, que aqui no caso é 2 para 1 para 2. 2 para 1 para 2. 2 para 1 para 2 é 2 para 1 para 2 par, trio, dezena, centena, milhar ou mol. Tudo bem? Então como é que a gente faz? Eu vou fazer a minha tabelinha mol, massa, molécula e volume. MMMV. Na primeira linha você vai colocar o número de mols. Dessa forma. Certo? O número de mols, por causa da proporção, ele condiz com os coeficientes. Coeficientes. Desse jeito. Na linha das moléculas, você vai colocar os 600 sextilhões embaixo de cada um dos componentes. Na linha da massa, você coloca a massa da tabela embaixo de cada um dos coeficientes. E na linha do volume, você coloca 22,4 embaixo de cada um dos componentes. Entretanto, não pode esquecer que se o componente não for gasoso, não pode ter 22,4, porque ele só vale para gases, como a gente tem aqui no quadro. Quando é que eu uso o coeficiente como volume? Não entendi, querido. Como assim? Eu já fiz umas questões em que dá para usar o coeficiente como volume. É a proporção, né? Por exemplo, vamos ver isso. Feito esse preenchimento, você vai ter que ajustar conforme o número de mols. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta bem simples para ti. Se tu tem 2 mols aqui, tu não pode ter 600 sextilhões. Tu tem que ter 2 vezes 600 sextilhões. Se o H2 pesa 2 gramas, isso é por mol. Como você não tem 1 mol, tem 2, você multiplica por 2, como eu fiz aqui. E se o volume de 1 mol é 22,4 litros, ok? Vocês concordam comigo, sim ou não? Então, você multiplica por 2 para ajustar a quantidade que você tem. O Guilherme fez uma pergunta que é justamente sobre isso que eu estou falando. Proporção. Tu quer comparar volume, né, querido? Vamos comparar conforme está escrito aqui. Aqui está escrito assim, que 44,8 litros de hidrogênio reagem com 22,4 litros de oxigênio. Quando a gente só pensa de uma maneira, sabe, até de sobrevivência, colocar as coisas e tal, só para eu acertar a questão, e não raciocina o que isso significa, não vai fazer sentido. E daí a gente vai querer decorar situações onde isso é usado. E tu não pode decorar, tem que entender. Como assim entender? Entender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Daqui para cá, segue a minha flechinha. Aumentou quantas vezes? 2. Tu não está dizendo então que isso aqui é a metade disso aqui? Sim ou não? Tu está dizendo que, por exemplo, se você tivesse 1 litro disso aqui, você teria quantos litros disso? 2. O número 1 não é igual aqui o coeficiente? O número 2 não é igual ao coeficiente, sim ou não? Então não existe uma situação na qual tu vai usar isso. É a própria proporção. Como eu falei para ti, 1 para 2 qualquer coisa. Não importa o que. Depende do que tu vai medir. Por exemplo, pode ser para partícula? Pode. 12
vezes 10 na 23 partículas. Estão para 6 vezes 10 na 23 partículas. Tá, daqui para cá não aumentou 2 vezes? Sim ou não? Então, se 12 sextilhões de partículas, ou 1,2 heptilhões de partículas, estão para 600 sextilhões, uma partícula está para quanto? 2. É a proporção. Sempre eu vou ter o dobro de hidrogênios em relação ao oxigênio. Então, tu sempre vai olhar aqui. Proporção. Esse é o segredo da estequiometria. Proporção. Por isso que eu mandei vocês cozinharem. Que quando tu vai cozinhar, eles vão te dizer assim, ó, como é que eu faço aqui o mingau? Ah, é 1 parte de farinha para 6 de água. Como assim? Ué, daí tu vê, a parte é o copo, por exemplo, eu tenho um copo. Então você vai botar 1 copo de farinha para 6 copos de água. Eu quero panela. Panela? Você pega a panela. 1 panela de farinha para 6 panelas de água. A estequiometria é uma grande cozinha. Você brinca conforme a própria equação te mandar brincar. Eu me fiz entender. Guilherme, tu entendeu ali? Sim ou não? Então, só tem um jeito de ver. Vamos tentar aqui. Vamos fazer essa, que é uma questão que já caiu inúmeras vezes na URGS, eu gostaria de fazer com vocês. Vamos preenchê-la rapidamente, ok? Porque é bem fácil. A proporção já está certinha, né? A gente já sabe que tem 1 calcário para 1 CaO e 1 CO2. O número de átomos vai estar perfeito. 1 para 1 para 1. 1 cálcio, 1 carbono, 3 oxigênios. 1 cálcio, 1 oxigênio, 3 oxigênios, 1 carbono. Então, está tudo certinho, a proporção é 1 para 1 para 1. Deixa eu usar ali as palavras do Guilherme. 1 carbonato de cálcio produz 1 óxido de cálcio. Uma dezena produz uma dezena, uma centena produz uma centena, 1 milhar produz 1 milhar e 1 mol produzirá, portanto, 1 mol. Então, eu vou começar montando agora a linha do mol. 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de óxido de cálcio e produzirá 1 mol de CO2. Nas moléculas, 600 sextilhões em todo o mundo. 600 sextilhões em todo o mundo. 600 sextilhões em todo o mundo. Mas eu multiplico por quanto? Querido, é 1 mol, então a gente já deixa ele prontinho assim, não vamos precisar fazer nada. A gente já deixa ele pronto. Ah, mas e a massa? Ah, a massa é chatinha, a gente vai ter que ir até a tabela para fazer essa verificação. 40, 12, 16 vezes 3. Vai dar 48 mais 12 mais 40. 60 mais 40, 100. 16 mais 40, eu não estou entendendo. Como é que tu sabe disso? Ué, a gente só vai até a tabela, assim procura o elemento, ó. Ou não. Pronto. 40. Massa do cálcio, 40. Só isso. Bem fácil assim. A tabela é dada ao contrário do Enem. Então, 56. CO2, 12, 16 vezes 2. 32 mais 12, 44. Volume, 0,022,4 litros. Por que 0,0? Porque são sólidos. E sólidos não têm 22,4 litros, apenas os gases. Tudo bem? Feito. E agora, o que eu faço? Agora a gente vai ler a questão. A primeira linha dessa nossa questão tem que sair dessa tabelinha, tá? E a segunda, evidentemente, vai ser da questão. Determine o volume de gás liberado na calcinação de 300 gramas de calcário. Então, ele falou em gás. Antes de ver quanto eu quero obter, ou quanto eu tenho de calcário, eu tenho que ver quanto que eu obtenho ali com calcário, né, na equação. Então ele falou para mim primeiro, volume de gás, você vem no volume e marca volume. Gás CO2. Aí você faz essa leitura de linha e coluna. Você vem na linha e vem na coluna. O seu número é esse aqui. Esse é o número que você vai ter que pegar. Tem que ser ele. Se não for, tá errado. Essa é a primeira linha da nossa regra de 3. Aí ele fala, calcinação de 300 gramas de calcário. Grama é massa. Massa, calcário é esse aqui. Aí você pega a sua canetinha e vem, ó. Linha, massa, coluna. Aqui, calcário. Tem que ser esse cara aqui. Então esse é o valor que você vai ter que pegar. Logo, essa vai ser a sua primeira linha da regra de 3. 100 está para 22,4.
Então, começamos assim. Se 100 gramas de calcário produzem 22,4 litros de gás carbônico, calcário. A segunda linha tem que sair do exercício. É qual o volume de gás produzido com 300 gramas de calcário. Prontinho. Aí o aluno vai tentar fazer essa conta. Não vai fazer, por favor. Ele vai ver que 300 é um valor quantas vezes maior que 100? 3. Então, se tu tiver 3 ovos a mais do que tu tem na receita, tu pode fazer 3 vezes a mais aquela receita. Então, você vai multiplicar isso por 3. Logo, daqui para cá vai ser vezes 3 e o teu X vai ser 67,2 litros. Ah, mas não cai assim. Olha que engraçado. Essa questão foi a mais difícil da URGS de todos os tempos. Não com essa pergunta, obviamente, mas foi essa equação. O índice de acerto foi 6%. Resposta da letra D. Vai estar no tema. E foi essa equação. Tá, mas é que na hora da prova não é assim. Vamos ver se é assim ou não. A questão... Posso te incomodar? Pode ficar assim, querido. Se alguém está copiando, continue copiando. A gente vai encerrar a aulinha agora. Eu só vou pedir que você faça, antes de ir embora, uma questão. Que é a questão de 2014, questão 30. Ela é exatamente o que a URGS faz todo ano para o aluno. Exatamente. Eu peço, por favor, tente fazer a questão 30, ok? Mas antes de começar a fazer, vocês lembram de algumas dicas que eu dei para vocês? Por exemplo, precisa ler o enunciado? Então não lê, né? Vai direto para a alternativa lá. Vocês lembram que é importante saber a pergunta da questão? E a informação que eles deram? Então, rapidinho. Não lê o enunciado, acha a pergunta e a informação. Pronto. Fazendo toda a tabelinha, como tem e-mail, nas partículas também tem e-mail. Eu vou dar uma dica para você, se você está fazendo agora, peço que, por favor, pare, para eu te dar umas instruções. Por exemplo, a tabelinha ela é muito importante. Você precisa saber que ela te dá todo esse amparo conceitual. Ou seja, ela te possibilita ver qualquer informação sobre qualquer componente. Mas eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Eu gostei do teu bolo, eu quero saber quantos ovos tu bota no teu bolo. Se eu te perguntar quantos ovos tu bota no teu bolo, tu pode me responder 2 xícaras de farinha? E 2 de açúcar? E 2 de óleo? E 40 minutos em 180, fio palitinho, seu sequinho tá pronto? Não come quente que depois vai pro vento e fica torto. Tu respondeu a minha pergunta? O que isso tem a ver com o que tu tá fazendo aqui? Tudo.
Porque você não precisa preencher toda a tabela. Você precisa ir direto em quem eles te perguntam, nas informações que foram requeridas. Quer ver uma coisa? Olha só. São dois destaques que você precisa fazer. Primeiro, qual a massa de carbonato de cálcio? Então, a gente vai sublinhar isso. Aí você vem aqui na linha da massa e do carbonato de cálcio. A gente recém viu a massa dele, né? É 100. Então, eu não vou olhar mais nada dele. Eu só vou botar 100 ali. É o primeiro número que eu vou usar. E ele diz assim, na chaminé de determinada indústria emite 160 quilos de SO2. Ok? Beleza. Quilo é massa. SO2 é SO2. A massa do SO2 é 32 mais 32, 64. Pronto. Esta tem que ser a primeira linha da tua regra de 3. Tem que ser essa. Aí você vai pegar esses valores e vai fazer a sua continha. 64 gramas de SO2 estão para 100 gramas de carbonato de cálcio. Não, mas eu não olho mais nada? Não, porque eles só perguntaram isso. Então a gente foca só nisso. E aí tu vai restringir as tuas possibilidades de eventuais erros. A pergunta foi, qual vai ser a quantidade de carbonato de cálcio produzido? Então meu X vem aqui, com 160 quilos de SO2. Aqui vem um pequeno atalho que eu gosto de ensinar para os alunos. Você pode colocar quilo embaixo de grama? Sim. Desde que tu não esqueça que aqui do lado tu vai achar quilo também. Não faz sentido. Vou retomar o exemplo inicial. Uma xícara de arroz está para 2 xícaras de água. Então uma panela de arroz está para quanto? Panelas de água. Entende? A medida é a mesma. Então se você usar quilo aqui, você vai achar em quilo aqui. E a pergunta é em quilo. Então, tu não precisa fazer conta nenhuma. Mais uma coisa, pessoal. Talvez isso só faça sentido no dia da prova, mas aí o aluno vai achar que isso é uma coincidência e não é. A URGS, ela faz contas estranhas. Tipo, para te beneficiar. Não tô entendendo nada que tá falando. Quem sabe, então, eu explico direitinho e tu entende melhor. 160 não é maior que o número 64? Então, o X tem que ser maior que quê? Quantas alternativas tu risca que não são maiores que 100? 3. Agora, o professor é meio burro, mas o dobro de 64 é quanto? 128. Isso aqui é maior ou menor que 128? Então é mais do que o dobro. Pode ser 150? Não, porque o dobro de 100 é 200. Então tem que ser acima de 200. Quantas alternativas acima de 200 tem? Aí que tá, muita gente acha que isso é coincidência. Façam as questões para vocês verem. Não é? É sempre assim. Então, se tu estiver fazendo conta na questão da URGS, tu está errando, infelizmente. Estou sendo franco contigo. Não tem número fracionário, arredondamento é grosseiro, arredondamentos assim, lamentáveis, e o aluno que sabe fazer stack, às vezes não se dá conta disso. Aí o aluno que só entendeu bem o modus operandi, vai super bem na prova. Então, por favor, não esqueçam, o tema está postado, é um baita tema. Posto já toda a correção em seguida e fico à disposição de vocês nos plantões e nos 30 minutos iniciais para as correções das questões. Queridos, muito obrigado pela atenção, bom resto de semana para ti e até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.